Olá pessoal, alô queridos irmãos e amados em Cristo Jesus. Eu, pastor Alex, estou mais uma vez aqui com todos vocês para trazer uma mensagem de fé, amor e esperança. E eu gostaria de, desde esse momento, mandar um abraço muito forte do fundo do meu coração para todo o povo brasileiro, mas para todo o povo brasileiro. Eu digo isso, pessoal, porque com os 25 anos que eu tenho fora do meu país, imigrando, como eu já falei em outros vídeos passados, já passei em 97 países, já passei muita dificuldade. Hoje estou na Europa, também já viajei muito à Europa. Graças a Deus, hoje eu estou aqui com a minha família, na minha casa. Deus tem outros planos da minha vida, porque Deus sabe todas as coisas. E Deus é maravilhoso. E como sempre eu trago comigo isso aqui. Eu creio que todos vocês têm. Seja você cristão, seja você evangélico, seja você católico. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês todos aí do Brasil, um grande beijo no coração de vocês, a paz do Senhor Jesus, porque eu sim tenho muitas saudades da minha terra, do amor, do carinho das pessoas, do sair na rua e aquela pessoa que não te conhece te cumprimentar, te dar um sorriso, falar com você, porque aqui fora tudo é muito diferente, tanto em Centro-América, Sudamérica, Norte-América. Na Europa então nem se fala. Eu acho que o povo mais cálido da Europa em si é mais o espanhol, entendeu? E logo Portugal, mas daí é muito frio. E os povos daqui da Europa, que são do lado nórdico, né? Quando eu falo nórdico é Suécia, Irlanda, Dublin, esse lugar lá para dentro do norte, lá, sabe? Croácia, sabe? Eslováquia, Eslovênia, todos esses países, Rússia. Os países nórdicos são muito frios, as pessoas são frias, não falam, é muito complicado. Então eu gostaria de mandar um abraço muito forte para vocês. E agora eu gostaria de mandar uma mensagem também de amor e carinho para alguém especial, para minha família, meu pai, o senhor Ademir, para minha mãe, a dona Edinalva. Gostaria de mandar um abraço muito forte para o meu irmão Anderson e as minhas sobrinhas, que eu não conheço nenhuma delas. Que Deus abençoe elas, para você ver como é que os anos passam rápido e a gente não percebe, né? E a gente chora muitas lágrimas, porque quando Jesus disse para a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura e a todo mundo, não são todos que têm esse chamado. Deus escolhe, Ele sabe quem escolhe, quem Ele chama, ok? Eu não estou aqui para julgar e nem fazer pré-julgamento de ninguém. Só que foi essa a missão que Deus me deu. E um abraço muito forte para a família da minha mãe, tá entendendo? Para os meus tios, para os meus primos, que eu não vejo, não sei. Alguns falam comigo, muito poucos os que falam comigo. Eu tenho muitos primos também em Itaperuna, da parte do meu pai, que eu cresci com eles também. Passei férias lá com eles. Um abraço muito grande, forte no coração do meu tio Quinha, que sempre estava ali, firme, forte ali, nos dominando, nos ensinando. Era como se fosse um pai também. O meu tio Moza, entendeu? Meu tio 50, minha tia Meire, um grande abraço, um grande beijo, porque as suas filhas são as que eu mais vejo, às vezes que eu posto pelo Instagram, sabe? E eu fico mesmo admirado. Pro meu tio, que casou com a senhora, se não me equivoco, é Walter, né? Um abraço para ele também. Se eu tiver equivocado, me perdoa, tia. É muito tempo, mas do seu casamento eu tenho tudo aqui na memóriazinha. Os anos se passaram, né? Já está passando já dos 46, então a gente vai ficando velhinho. Você sabe como é que é isso, né? Vai esquecendo, muita gente. E aí, o que acontece? Eu quero mandar um abraço muito forte para todos vocês, para minha tia Penha, para minha tia Dulce,
para todas, para o meu tio 50, para meus primos todinho, o Quinzinho. Meu pai me comentou quando você esteve no Rio de Janeiro para pedir ajuda para entrar na Força Aérea. Olha, infelizmente eu não estava aí, mas se eu estivesse aí, com certeza você tinha ingressado, porque igual a você, eu coloquei a outras pessoas, inclusive a um sobrinho da minha mãe, que é um primo meu, muito parecido a mim. Ele ingressou mesmo, porque eu fui que advoguei por ele, para que ele entrasse. Inclusive peguei no documento de inscrição dele, que é de conscrito, e ali atrás eu fiz a petição e levei lá no setor, apresentei a quem tinha que apresentar, estava com o meu chefe superior, me ajudou também, e ele conseguiu entrar, porque é mais difícil entrar na Força Aérea e na Marinha. Se exige um pouco mais de nível de instrução, já não é como no Exército, tá? Então, quer dizer, sei da minha prima Juliana também, que esteve aí no Brasil, e tantos outros primos que já esteve me buscando, não me acharam. Mas eu sempre tive vocês na minha memória, entendeu? Sei que todos estão casados, muitos têm filho. Didilce, Verônica, beijinho no coração de vocês, que eram as maiores e eram as que mais estavam conosco. Eu lembro de tudo perfeitamente. O Quinzinho que andava comigo e meu tio nos levava ali para pescar, uma coisa muito boa. Olha, foi uma infância muito feliz mesmo, muito feliz, muito grato. Às vezes vocês querem me convidar para coisas que eu, infelizmente, não posso porque são muitas horas de distância em voo, tá entendendo? E como eu já passei 25 anos fazendo isso, é muito dolorido, pessoal. É muito dolorido, dificultoso. Isso é um voo direto, a gente pega por aí mais ou menos 10, 12 horas. Se eu for fazer escala, imagine quantas horas vai demorar. Não sei se eu vou fazer escala na Suíça ou se eu vou fazer escala na França. Isso depende muito. Então, é um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que tenham um lindo fim de ano, um lindo Natal com toda a família, com os netos, com as primas, que são minhas primas, né? São casados com meus primos, então são minhas primas também. Um beijo para elas, a bênção de Deus para elas, e que vocês sejam muito abençoados. Era isso que eu queria dizer para vocês, porque talvez às vezes as pessoas fazem má concepção e pensam coisas que não são. Nunca tire conclusões precipitadas, nunca pense algo de alguém sem antes saber, sem conhecer. Não julgueis a ninguém, entendeu? Não nos cabe a nós julgar. Você não sabe o que se passa na cabeça de ninguém. Outra coisa, a mente do homem é terra que ninguém anda. A mente do homem é terra que ninguém anda. Você sabia que nem Satanás, nem o diabo é capaz de saber o que você pensa? Só há um, Deus. O diabo só é capaz de saber aquilo que procede da sua boca. É por isso que no meu último vídeo que eu fiz, que vocês podem observar que tem bastante pessoas assistindo, que fala sobre ouvir mais e falar menos. É bíblico também. Então eu gostaria de dizer isso para vocês. A gente temos que nos cuidar muito, porque nós às vezes sofremos sem saber. Já fui vítima de muitas coisas sem saber por quê. Porque alguém falou, deixa eu te falar, sem me conhecer. Tá entendendo, pessoal? Mas hoje já não tenho mais idade para isso, já sou um homem maduro, já percorri, e como eu sempre digo às pessoas, já estou bem calejado mesmo, para estar dando ouvido a coisas, e não é nada disso. Hoje mesmo tratei de mandar uma mensagenzinha lá, não sei, eu queria pôr em inglês alguns, outros eu pus em espanhol, porque tenho muito contato no mundo, e mandei para vocês em português e tal. Espero que vocês estejam bem, eu quero que vocês estejam bem mesmo, e desejo tudo do bom e do melhor para vocês.
para os meus irmãos também, tudo do bom do melhor. Estou muito feliz porque só Deus sabe o quanto eu chorei, quanto orei para que eles se convertessem, para que minha irmã voltasse para os braços do Senhor. Só Deus sabe o quanto eu oro pela minha mãe, que tem passado dificuldade já há muitos anos, mas tudo é possível para Deus. Está entendendo? Eu estou aqui de pé e com a idade que tenho, não me troco por nenhum menininho mais novo do que eu, porque eu ainda tenho certeza que tem muita coisa que ele pode fazer, mas ele não tem a mesma capacidade que eu, porque está escrito na Bíblia, né? Que só a paciência que traz a experiência. É muito forte. Então, um beijo para todos vocês da minha família, para vocês que são meus seguidores. Eu agora, recentemente, tenho 29 pessoas que estão acompanhando o canal. Eu não fazia antes nenhum tipo de vídeo, eu não gravava. Antes eu, como participava de instituições religiosas, estava habituado a fazer muito programa de televisão ou programa de rádio. Hoje não. Eu tenho o meu canal no YouTube, se não me equivoco, há 12 ou 13 anos. Mas somente agora é que eu comecei a gravar. E comecei a falar de Jesus, mas eu comecei a falar também da imigração, porque eu vi muita coisa acontecendo e que me doeu de ver pessoas sendo enganadas por outros brasileiros que estão aqui fora contando mentiras. E o meu conselho para quem quer imigrar agora, olha, não saia do Brasil para a Europa, porque com esse tema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia foi muito sancionada, mas o que vocês não sabem é que a Rússia é uma potência. Não é tão assim potência militar como dizia de ser, porque se fosse já tinha terminado com tudo. Mas energeticamente eles são potentes, eles são, sabe, tem a maior reserva de petróleo do mundo, a maior reserva de gás. A Europa toda depende do petróleo, do gás deles. Inclusive construíram o Nord Stream 1 quando a Angela Merkel era bachelier na Alemanha, em Deutschland. Então, ela fez um acordo e construiu o Nord Stream 1, passando por dentro do mar, uma coisa incrível, que abastecia a Europa. Então, para aumentar a produção, construíram o Nord Stream 2, e já estava a ponto já de começar tudo a funcionar. Mas em fevereiro houve a invasão da Rússia à Ucrânia. O que aconteceu? Estados Unidos, como chefe e líder da União Europeia e da OTAN, sancionou fortíssimo a Rússia. E os Estados Unidos se sanciona, todos os membros da União Europeia são obrigados também a sancionar. E como hoje no mundo está tudo interligado, é tudo globalizado, é tudo muito difícil. Então eles fecharam a torneira, já não há gás. A sorte é que nós estamos no outono, já estamos já cercando, você pode ver como é que eu estou abrigado aqui, e se você se dá conta, aqui na Europa o inverno é uma coisa horrível. E a grande sorte nesse momento é que a Europa tem reserva para manter durante um ano o aquecimento e as demais coisas. Tem que ter aquecimento. Então, quer dizer, então tem um tema do gás, tem um tema do petróleo, que está afetando muito as outras partes, tá entendendo? E é aquilo, né? Tudo é política, mas eu não vim falar nada de política, eu só estou dando a minha opinião que não é bom vir para cá, petróleo aumentou, no setor imobiliário, o aluguel, em outros lugares diz alquiler, arrendamento, subiu
tremendamente, subiu. Outras pessoas estão tirando vantagens, vendo o desespero das pessoas. Tem pessoas que estão cobrando 3, 4 calção, 8 calção. E tem pessoas que chegam a cobrar até 1 ano de aluguel adiantado, pessoal. 1 ano de aluguel adiantado. E quando a pessoa quer atrasar o aluguel, dentro do contrato já está 20% sobre o atraso. Não é como. Antes era 50%, como a lei mudou agora está 20%. Então veja como é que são as coisas. Não é tão fácil como vocês pensam e para quem quer imigrar. Mas hoje eu vim falar de algo aqui especial, tenho aqui a Bíblia na mão, não importa se você é católico, se você é evangélico, mormão, testigo, eu respeito o livre-arbítrio, eu respeito a sua religião e eu só vim aqui falar da maior revelação que Deus pode haver deixado ao homem, que é a palavra dele. Todos têm. Aliás, muitos as têm na cabeceira da sua cama aberta e muitos as têm aberta no Salmo 91. Algo que não vai fazer efeito nenhum. Você tem que ler, você tem que pedir. Todo aquele que pede, recebe. Pedir a Deus entendimento, discernimento, sabedoria, para você poder entender. Não é fazer como muitos fazem por aí, que pegam versículos soltos e falam o que quer, pensam o que quer, e chega até a usar a própria palavra de Deus para enganar a muitos. E isso é totalmente errado. Mas nós vamos ficar descansados, porque vai chegar o dia em que o Senhor ele vai cobrar isso desses que o fizeram e que o fazem, ok? Gostaria de colocar aqui uma pequena canção, enquanto eu abro aqui a palavra de Deus, ok, pessoal? Fica à vontade, em nome do Senhor Jesus, ok? Antes de que salga el sol, antes que
graças a Deus, como diz a canção, está em espanhol, né? Espérame desde temprano, quando aún não começa o dia, eu contigo eu quero estar. Eu trago hoje dia aqui comigo uma palavra, desculpa, para que vocês que me ouvem possam meditar nessa palavra. E quando você tiver dúvidas sobre essa palavra, você tenha consigo o dicionário para conseguir entender o significado daquela palavra, para que você não venha distorcionar e nem fazer um entendimento errado, ou, para vocês que me escutem em espanhol, errôneo, ok? Então, eu gostaria que vocês ficassem muito mesmo atento ao que eu vou explicar devagar, talvez vai tardar um bocado mais. Se alguém gostaria, ou se alguém quiser ter uma Bíblia, eu posso indicar uma Bíblia. Há muitas Bíblias de muitas editoras, mas há uma delas que eu conheci por meio de alguém que já faleceu, um grande homem de Deus, Pastor Mobel, que é a Bíblia Dake. Bíblia Dake, que ela é a melhor Bíblia de estudo que pode existir no mundo, é a Bíblia Dake. Por que Bíblia Dake? Porque ela foi feita pela família Dake, da auditora. E o pastor Moabel, que era um homem muito culto e muito estudado, ele ajudou a fazer tudo aquilo. Então eu aconselharia você a que comprasse uma Bíblia Dake. No Brasil? No Brasil há. Busca a Bíblia Dake no Brasil, traduzida, de estudo, compre, que vai ser de grande avalia para você que quer aprender. Vamos ser breve aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Antigo Testamento, livro de Provérbios, capítulo 19. Capítulo é o número maior. O versículo é o versículo 20, que é o número menor. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso, por favor. Diz assim: ouve o conselho e receba a correção. Escuta bem o que eu acabei de ler aqui, que o Senhor deixou aqui por meio do homem mais sábio do mundo. A Bíblia diz que ele foi o mais sábio e será o mais sábio até a consumação dos séculos. Para você que é espanhol, até a consumação dos siglos. Então, o que acontece? Ele disse assim: ouve o conselho e recebe a correção. Hoje, na atualidade, o que acontece é que muitas pessoas não querem receber conselho. Não querem receber correção. Sabe por quê? Porque o ser humano, por si mesmo, ele é egoísta. E se for aquele que estudou um pouco mais e tem um nível de instrução maior, ou se é aquele que tem uma liderança espiritual dentro da igreja, ele sempre vai crer ou vai achar que ele é melhor, que ele sabe mais, que ninguém tem que ensinar a ele, senão que ele tem que ensinar. E ele
nunca para ouvir a voz de Deus. Imagina, né? Se a Bíblia fala que quando Deus livrou o povo de Israel do Egito, né? 400 anos de escravidão. E Deus disse àquele homem chamado Labão, né? Que fosse para um lado e ele não queria ir, ele foi por outro. Daqui a pouco, o que aconteceu? A mula empacou. E ele batia na mula e a mula não saía do lugar. Eu acho que se acontecesse o que aconteceu com ele comigo, eu tomaria um susto, sairia correndo. Até você. Porque Deus mandou ele para um lado e ele queria ir para o outro. Queria desobedecer. Como está escrito aqui, ouve o conselho e recebe a correção. Ele não queria receber o conselho que Deus havia dado. Aí Deus queria o quê? Corrigi-lo. Mas ele também não quis a correção. Ele bateu no animal. De tal maneira que Deus fez com que o animal falasse. O que foi que disse ali a mula, o jumento ou o burro, como vocês dizem? A mula ou o burro olhou para ele e disse assim: o que é que foi que eu te fiz para que me bata? Meu amigo, se eu ouvisse isso, o burro falar isso, eu corria de medo. Que coisa é essa? Um animal falando. O burro disse: o que é que foi que eu te fiz para que você me bata? E hoje, você, doutora, tem que ser mais humilde, tem que descer. O que significa descer? Eu já expliquei em um dos meus vídeos. É como um atletista, né? O atletista de salto, ele, quanto mais impulso toma, e quando chega ali, que ele tem que dar o último salto, ele desce para poder pegar impulsão e ir o mais longe possível. E na vida do ser humano não é diferente. Se você não descer, você nunca vai conseguir tomar impulsão para chegar aonde você quer chegar. O que eu quero dizer com isso? Até o próprio Jesus disse aqui que não se pode construir uma edificação se não há as medidas. E há pessoas que não recebem o conselho, que não quer ouvir. Às vezes Deus está falando com você por meio de uma criança. Eu lembro, não sei se foi no final dos anos 90 ou no início do ano 2000, que eu era pastor de uma igreja no Distrito Federal do México. E a igreja era muito cheia, muito cheia. E havia muitas crianças naquela igreja. E sempre que acabava a reunião, havia os pastores auxiliares, havia os presbíteros, diáconos, os que ajudavam, os obreiros. E eu sabia que a multidão ia vir querer falar comigo. Eu me escapava já por trás do púlpito, por causa do cansaço, porque há quem pense que não cansa, mas cansa ensinar, cansa pensar, porque até você chegar ao púlpito, existe toda uma preparação, não é de qualquer maneira, porque você está fazendo as coisas de Deus. E havia um rapazinho, um menino, ele tinha o que, 6 ou 7 anos, e ele descia, eu vou falar em pastor, eu vou falar em espanhol, e ele descia assim: pastor, óigame, pastor, óigame. E eu saía
deprisa por detrás do altar. E venia alguém que auxiliava e dizia: oiga, pastor, os padres de um ninho ou de um muchacho estão ali porque querem falar contigo. E eu dizia: diga que venga outra hora, outro dia da semana, porque hoje estou sumamente ocupado. E sempre eu estava odiando de ouvir al ninho, porque eu creia que era um ninho. E eu dizia: que era o ninho? Que era o ninho? E eu creia que não deveria de escuchar al ninho, de falar com o ninho. Hasta que um dia este ninho hizo algo surpreendente. Como ele sabia que eu sempre saía por trás do altar, que isso ele? Ele saiu pela porta de emergência, que tem por trás do altar, tem uma porta de emergência. Ele saiu pelaquela porta, ficou atrás do altar, escondido. Quando eu saí, ele veio correndo, agarrou minha perna e me dijo: pastor, eu digo: oiga, menino, ahorita não puedo te atender, ahorita não puedo hablar com você, anda com tus padres, porque ahorita eu estou demasiadamente ocupado. E o niño me disse assim: oiga, pastor, sempre tienes as mesmas excusas quando eu quero falar contigo. Desculpa-me, pastor, pero por que você não me quer ouvir? Para vocês brasileiros, a palavra usted não significa você não, tá? Porque de repente você fala: olha, o menininho falou usted. Usted em espanhol significa senhor, senhora. A palavra respeitosa. Porque usted nunca quer falar comigo. Eu digo: não, mira, é que há pessoas com situações aún maiores que as suas e precisam de mim auxílio. Então, este ninho, e eu senti, porque eu não sou tonto, que assim como um burro falou, por que Deus não haveria de usar um ninho para falar comigo também? Então, se aquele ninho, aquele menino me disse assim: olha, pastor, todos os dias eu rezo, todos os dias eu oro, Deus escuta a minha oração, a minha reza. E se Deus, sendo Deus, escuta a minha oração, a minha reza, por que o Senhor, sendo homem, não me quer escutar? Quando ele me disse aquilo, os meus olhos se encheram d'água, porque entendi que já não era mais o menino falando comigo, mas era Deus falando por meio da boca do menino. Mas tem que ter muito discernimento espiritual para poder entender isso, porque é verdade. Ele disse: Deus, eu falo com Deus todos os dias e Deus me ouve. E por que você, sendo homem, não quer me ouvir? Por que arrogância? Porque eres o pastor principal? Não. E isso nos passa por falta de experiência. Então você que está do outro lado, busca fazer como está escrito aqui. Ouve o conselho e recebe a correção. De repente você pode pensar que está certo, mas ouve, principalmente de quem tem mais idade, porque todo caminho que você pensa em percorrer, essa pessoa já percorreu, ou já foi, já voltou e sabe como é que é. Ouve.
independente de quem seja, de estranho. Ouve a palavra de conselho e receba a correção. Porque quem recebe correção, às vezes, fica de tromba. Não era assim no colégio? Não era assim quando o papai, quando a mamãe falava? Ficava de tromba, chateado. E diz assim, para que sejais, olha só, para que sejais sábio nos teus últimos dias, para que sejais sábio nos teus últimos dias. Imagine você hoje, vou dar um exemplo, meus tios, minhas tias, meu pai, minha mãe, já são avós, meu pai já é bisavô. Nos últimos dias deles, não ter sabedoria. Sabe o que significa não ter sabedoria? É não ter experiência. Porque no momento da dificuldade, você vai buscar alguém que tem experiência. Quem é que tem experiência? Quem já viveu, quem já passou por aquele caminho. Aí você vai dizer, mas os tempos eram outros. Os tempos eram outros, mas naquela época, eles tinham 3, 4, 5, 6, 7 filhos e sem nenhum tipo de instrução. Muitos não tiveram condição de estudar, tiveram seus filhos, educaram, são pessoas de bem. Nunca lhes faltou de comer. E hoje, que as coisas são mais fáceis, que há tecnologia, que há tudo, as pessoas é a favor do aborto, as pessoas não querem mais ter filhos. Eu estava até pensando assim, falando com Deus, oh meu Deus, as pessoas são tão mensas que não pensam no que está nas coisas. Ah, é a taxa de natalidade, é isso e aquilo. Deixa Deus fazer a obra da tua vida. Muitos são os desejos do teu coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. Está onde isso? Onde está escrito isso? Está aqui em Provérbios, no capítulo 16, no primeiro versículo. Vá ler, para você aprender. Entender que a tua vontade, a minha vontade, nunca vai prevalecer. Vai prevalecer a vontade do Altíssimo, de Deus. Imagina você nos teus últimos dias e vem seu filho, ou sua filha, ou seu neto te pedir um conselho acerca de algo e você não saiba o que responder para ele. Mas sabe por quê? Você não vai saber responder porque nunca quis ouvir a palavra de conselho, nunca recebeu a palavra de correção. E a pessoa que não recebe a palavra de correção, ela é conhecida biblicamente como rebelde. Rebelde. E os rebeldes sofrem. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Está aqui, eu vou mostrar para você onde está isso na Bíblia. Olha, pessoal, está aqui na Bíblia. No capítulo 19, versículo 19, diz assim: o homem de grande ira. Quem é que tem grande ira? O rebelde. O homem de grande ira tem de sofrer. A Bíblia diz que o homem de grande ira tem que sofrer. Você quer sofrer? Não. Um homem de grande ira tem de sofrer. O dano, que significa a palavra dano, vai buscar lá no teu dicionário. Tem que sofrer o dano. Qual será o dano que virá para a sua vida por rebeldia, por não ouvir a correção, por não receber a palavra de conselho?
o dano. Aqui diz por quê. Tá assim, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. É verdade. É verdade. Ele tem que sofrer o dano para que ele saiba, ou para que vocês que me escutam em espanhol, para que sepam que nadie está exonerado de não cosechar o que ha sembrado. Você que me escuta, você pode pecar. Ah, Deus é graça e amor. Ele é graça e amor, mas está escrito que Ele é justiça. Você pode pecar e Ele vai te perdoar, mas você não pense que vai estar exonerado de pagar pelo erro que você cometeu. Por exemplo, Deus perdoa o assassino? Deus perdoa um assassino, o homicida? Perdoa. Deus perdoa tudo. Mas Ele vai pagar por aquilo que Ele fez. Porque vai ser levado o quê? A julgamento. Vai passar anos da vida dele dentro da onde? Da cadeia, ou em espanhol, em la cárcel. Tudo que você plantar, você vai colher. Seja bom ou seja ruim. Só que você tem que parar, meditar e analisar. Não é ler a Bíblia e pegar palavrinhas soltas, não. Porque eu posso aprofundar-me muito mais nisso, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho muitos subscritores no YouTube. Eu só tenho 29 pessoas. E eles agora, recentemente, é que me deram mais minutos. Porque antes, quando eu comecei, era só 15 minutos. Não tenho nem um mês. Agora já consigo fazer 40 minutos, já estou em 43, já vou terminar. Porque senão, de repente, eles não deixam o vídeo subir. E eu não fico aqui implorando para você, senhor, senhora, que me está ouvindo. Ó, subscreva-se no meu canal, deixa seu like. No Brasil deixe seu joinha, compartilha. Se você tem dúvida, se você não sabe, se você, olha, eu não sei ler, eu não fui alfabetizado, então tem lá os comentários, peça para o teu filho, para a tua neta, para alguém deixar lá aquela dúvida que você tem, que eu, com o maior gosto, vou te responder e ainda te responderei no privado, porque ninguém tem o direito de saber a sua vida. Se é que você não quer que ela saiba, ou você que me ouve em espanhol, se é que você não quer que ella sepa. Mientras hay vida, todo se puede. Para você, brasileiro, que não sabe o que significa mientras, significa enquanto. Enquanto há vida, tudo se pode. Que lhe pareça difícil. Aí você vai dizer assim, poxa, ele falou de novo em espanhol. Que lhe pareça difícil. Significa ainda que pareça difícil. Ok, pessoal? Então guarda essa palavrinha que eu dei hoje. Leia com amor no teu coração. Eu queria pedir perdão aos meus familiares, aos meus tios, Quinha, Moza, minha tia Penha, minha tia Dulce, as minhas primas, meus primos, todos aqueles que estão muito longe de mim. Eu fui pai já com a idade um pouco avançada, porque me dediquei muito. Minha esposa é uma pessoa, graças a Deus, muito inteligente. E ela acha que eu sou mais inteligente do que ela, mas lejos está de mim ser tão inteligente como ela.
Graças a Deus eu tive oportunidades que Deus me deu, porque eu não tinha condições. Mas nem por isso eu digo nada para minha família, para meu pai, para minha mãe, meus irmãos, para que ninguém pense que eu estou me auto-exaltando. Lembre-se de uma coisa: Deus abate os soberbos. Se você é uma pessoa soberba, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não sei o que, se eu fosse falar tudo, se eu fosse contar para você. Se você que é minha família quiser saber depois alguma coisa, pode perguntar, é minha família. Agora, eu digo para você, não seja soberbo, porque está escrito, Deus abate os soberbos e exalta os humilhados. Amém? Vocês da minha família, por parte de pai, por parte de mãe, um grande abraço, um grande beijo. Para vocês que me escutam desde o Peru, desde Colômbia, Argentina, ustedes que me escutam de Equador, ustedes que me escutam de Honduras, Guatemala, Guatemalteca, México, Panamá, também que é um país maravilhoso. Eu conheci todo o Caribe, coisas maravilhosas. Não há praias no mundo melhores e mais bonitas que o Caribe. E você que me acabou de escutar dizer mais bonita, não pensa que eu sou uma pessoa analfabeta não, ok? Porque em espanhol se diz mais bonito, mais duro, mais melhor. Enquanto em português não se diz mais melhor, se diz melhor. Não se diz mais bonita, se diz bonita. Ok, pessoal? Graças a Deus eu pude estudar muito mais do que eu pensava que podia. E eu quero pedir uma coisa a vocês, todos vocês que me escutam, aqui em Portugal, vocês que me escutam da Alemanha, vocês que me escutam da Espanha, vocês que me escutam dos Estados Unidos da América, vocês que me escutam de Sudamérica, vocês que me escutam de qualquer parte do mundo ou de qualquer parte onde eu preguei o Evangelho um dia. Olha, se você consegue ver os meus vídeos, por favor, subscreva-se lá, deixa lá seu like, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Isso aqui não é com fins lucrativos, é porque eu já não quero estar preso a nenhuma instituição, porque eu sei o que vi e o que vivi. E a Bíblia fala, a igreja somos nós, a igreja é eu, minha esposa, minha filha, você que me ouve, minha família, nós conformamos a igreja, porque Jesus disse, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Mas aonde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Eu nunca pedi para ninguém, não sou de pedir, mas eu preciso que você se subscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, faça comentário, para que o YouTube entenda que você está a gostar e recomendar. Sabe por quê? Você vê meu último vídeo, tem 3 dias, eu creio, tem mais de 100 e poucas visualizações, mas eu acho que só tem 7 likes, 7 joinhas. Tenho 29 vídeos, com esse que eu vou fazendo agora, é o número 30, e só tenho 29 pessoas. É a mesma coisa que dizer, olha, o Alex tem 1 pessoa por vídeo. Ajudem a que outras pessoas também sejam abençoadas. Não seja egoísta. Eu falo isso do fundo do meu coração para todos vocês. Até mesmo porque esse homem aqui, essas mãos aqui, come e sobrevive e tem o que tem do suor do seu trabalho, como está escrito. Ok? Mas se você puder se subscrever no canal, se você puder dar seu like, compartilhar, comentar,
Eu agradeço. Um grande beijo. E a toda a minha família, vocês que ouviram, comentem aí, deixem um alô. Mais uma vez, perdão. E um beijo a todos vocês portugueses. Tchau e Deus abençoe. Até logo.